Desobsessão, livro escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz. O livro Desobsessão é o 15º livro da série André Luiz, também chamado a série Nosso Lar, por alguns. É composta de 16 livros, começando em Nosso Lar, terminando em A Vida Continua. Cada um deles abordando um tópico importante da vida no mundo espiritual, dos trabalhos que os espíritos fazem para nos ajudar e como nós devemos nos ajustar aqui embaixo, aqui embaixo que eu digo, aqui na Terra, para podermos sermos úteis ao processo de melhoria da humanidade, no processo de melhoria íntima nossa, para podermos ajudar no processo de melhoria da humanidade. Porque à medida que a gente se melhora, o mundo que estiver ao nosso redor também vai se melhorando e todo o conjunto vai se fazendo melhor. Desobsessão. Terapêuticas diversas merecem estudo para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam processos de infecção, institutos especializados examinam a patologia do câncer, a cirurgia atinge o coração para sanar o defeito cardíaco. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos aqui e além as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Logicamente que André Luiz, como ex-médico da Terra, ele ia lembrar que os antibióticos atacam o processo de infecção e falar uma linguagem alopática. Mas como homeopata, nós vamos mostrar que, sem fugir do assunto, que na homeopatia ela trata a causa da infecção e a infecção por conseguinte vai desaparecer, melhorando a qualidade de vida da pessoa, melhorando a saúde da pessoa. E principalmente ela tem tratamentos que previnem o câncer e previnem as doenças cardíacas. E quando já está estabelecido um câncer, pode tratar? Muitas vezes pode. E no caso também do problema cardíaco, muitas das vezes a gente consegue reverter, mas existem casos que fazem parte das questões 94 a 107 do livro Consolador, que mostra que a doença para algumas pessoas é o remédio devido a um conjunto de situações que ela toma na vida, um conjunto de atitudes que ela vai tomando ao longo da existência. Assim como existem as enfermidades que supliciam o corpo, tem também as que desequilibram a mente. E Hahnemann, quando codificou a homeopatia, ele demonstrou que todas as doenças começam com o desequilíbrio da mente, portanto todas as doenças são psicossomáticas. Não existe nenhuma doença física, todas são psicossomáticas, até o acidente de carro, que muito se faz de vítima, acaba tornando-se vítima. Se você for observar, a pessoa que está sempre sofrendo um acidente, ele tem um conjunto de sintomas que condizem com o rutam, com cáustico e com arnica. Principalmente o cáustico é o mestre dos acidentes. E também, não basta suprimir o mal, tem que fazer o mal vir à tona, trabalhar ele no seu mental, no seu emocional e jogar para fora toda aquela toxina psíquica que estava na estrutura psíquica do ser. Então é um trabalho muito mais amplo. Quando se aborda a ideia da homeopatia, a homeopatia é lenta? Não. Lenta é a forma como às vezes as pessoas encaram o processo de cura homeopático, ou a forma com que o homeopata vai tratar a pessoa. Muitas das vezes ele não vai por um caminho muito rápido por questões de conhecimento. Existem várias técnicas de homeopatia, de trabalhar com a homeopatia, existem várias formas de se lidar com ela. Temos que observar sempre que cada vidro um remédio, cada vidro apenas um remédio, não pode ter mais de um remédio no vidro, porque aí já não é mais homeopatia, conforme está no parágrafo 246 do Organon. E o processo de tratamento tem que ser adaptado a cada caso, a cada situação, e muitas das vezes a pessoa chega querendo uma resposta muito rápida e aquela resposta não vai ser tão rápida para ele. Vai levar um bom tempo, porque ao longo do tempo ele se adoeceu, ao longo do tempo ele vai se melhorar. Não é estalou o dedo, aconteceu. Da mesma forma, a obsessão, conforme a gente vai ver mais à frente, requer bastante paciência, bastante persistência e muita disciplina moral. Para lá das teias fisiológicas que entretecem o carro orgânico, que se vale do espírito para o estágio educativo no mundo, é possível identificar os quadros obscuros de semelhantes desastres, nos quais as forças magnéticas desajustadas pelo pensamento em desgoverno
assimilam forças magnéticas do mesmo teor. Então o pensamento, quando a pessoa deixa o pensamento ficar meio desgovernado, ele começa a assimilar forças magnéticas também desgovernadas que vão atingi-lo e vão adoecê-lo de uma forma bem complexa, de uma forma que ele tem que aprender a trabalhar, que ele tem que aprender a lidar com ela. Todos nós, quando estamos aqui na Terra, precisamos de passar por esse processo educativo, passar por pela ideia de que todos nós precisamos nos melhorar, precisamos nos adaptar a uma condição de vida melhor, a uma condição de vida mais condizente com o mundo espiritual. E aí, para a gente se livrar dessas teias magnéticas que nos envolvem, dos compassos do passado com os quais nós trabalhamos, que nós não fomos santos no passado. Cada um de nós tem um histórico de vida para reparar, um histórico de situações para serem corrigidas. Então, temos que aprender a nos educarmos para nos fazermos melhores perante a espiritualidade superior e eles poderem nos ajudar a ajudar os espíritos infelizes que nos assediam. Todos nós temos os espíritos que nos ajudam e os espíritos que nos assediam. Estabelecendo a alienação mental que vai do tique à loucura, escalando por fobias, moléstias, fantasmas. Então, essas forças magnéticas que estabelecem essa alienação mental, que pode ser um simples tique de estar piscando o olho, fazendo careta, cada um com seu cada um, escalando por fobias das mais variadas e chegando às moléstias fantasmas. Moléstias fantasmas, tem uns 5 ou 6 remédios na homeopatia que cobre esse sintoma moléstia fantasma. Nas obsessões simples, vai ser fácil de resolver. Nas obsessões complexas, aí não basta simplesmente dar o remédio. Tem que ter também o tratamento espiritual. Mas, aliás, em todas as vezes é assim. Se nós entendêssemos a importância do tratamento espiritual, se toda a população fosse aberta a entender o espiritismo, seria muito fácil para o médico chegar para a pessoa e falar assim: esse aqui é o remédio que você vai tomar, mas você procura uma casa espírita e vai fazer um tratamento espiritual. Porque é importante nós nos livrarmos de determinadas companhias que nos assediam, que nos perturbam, que tentam nos prejudicar. A vida aqui na Terra ela é muito importante para nós, no processo educativo da alma, principalmente educativo dos espíritos que nos acompanham há séculos, há milênios. Vemo-los instalados em todas as classes, desde aquelas em que se situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, àquelas outras, onde respiram companheiros carentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando muitas vezes a tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa ou na insânia conduzida ao hospício. Então, aqui que ele diz aqui, nós temos uma série de informações bem condensadas. Então, as doenças mentais, elas podem ser instaladas nas classes que se situam nas pessoas desprovidas de elevados recursos da inteligência. Então, pessoas muito inteligentes, pessoas geniais, cientistas, empresários, qualquer profissional que tenha um curso superior estará aqui provido de elevados recursos da inteligência. E outras, e até mesmo pessoas simples, que não estudou muito, mas são muito inteligentes, não estudou exatamente por causa da obsessão. Aquelas outras que respiram companheiros carentes das primeiras noções do alfabeto, não tem instrução nenhuma, nunca teve oportunidade de frequentar uma escola para aprender, ia porque tinha que ir. Então é uma outra situação. Na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa, as pessoas que matam por amor, certo? Hoje, infelizmente, nós temos os assaltos, os latrocínios, que ocupam a atenção da imprensa. É a obsessão do assaltado e do assaltador. Os dois estão dentro do processo de obsessão, é bom que se entenda. Na insânia conduzida ao hospício. Aqui já chegou naquele estágio que a pessoa é identificada como louco e é reclusa da sociedade, para a segurança dela e da sociedade. Então a gente vai deparando sempre com pessoas nos mais variados níveis de inteligência, níveis de entendimento e níveis culturais de todas as formas.
E hoje o mundo está carente de oração. Hoje o mundo está carente de pessoas que tenham bom senso, que ajam com coerência e com respeito pelo semelhante. E todos nós estamos sendo convidados a fazermos orações por esses coitados que chegaram ao poder totalmente despreparados, como seres humanos responsáveis por seus atos. Então a gente vê pessoas dos mais variados níveis no mundo inteiro cometendo determinadas barbáries, que para o século XXI isso já não teria mais espaço. Então nós temos que nos unir todos em oração, principalmente pelos líderes políticos mundiais, pelo nosso Congresso Nacional, por tudo, para que as pessoas tenham mais bom senso, tenham mais equilíbrio na hora de tomar suas atitudes. Isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão, os desvários sexuais, as síndromes de angústias e as desarmonias domésticas. Essas são também obsessões, mas um outro nível, um nível mais brando, que atinge a pessoa de uma forma diferenciada. Depressão. A depressão tem o problema da depressão por obsessão e tem a depressão por supressão. Então, se você já teve sinusite, infecção de garganta ou infecção de urina, fatalmente vai passar por uma gastrite e vai chegar à depressão. Ou também, e às vezes, junto com a depressão, vem problema de coração, pressão alta, problema renal, certo? Se teve sinusite, infecção de garganta ou infecção de urina, às vezes tem passagem pela gastrite ou não, e depois vem as outras doenças, aí é problema cardíaco, renal e a depressão. Os desvários sexuais. Existem determinadas substâncias químicas que levam as pessoas aos desvários sexuais ou à nulidade sexual. Uma delas, segundo matéria médica da homeopatia, é a bezetacil, que causa esses distúrbios. Para se recuperar tem que ter o tratamento espiritual e tem que ter também a desintoxicação homeopática no nosso entendimento. As síndromes de angústia e as desarmonias domésticas. Perfeitamente tratáveis, porque se a pessoa chega a uma síndrome de angústia, ela passou por um conjunto de adoecimentos, classificadas como luéticas e psicóticas, essas doenças psicóticas e luéticas que levam a pessoa para essas situações. E a intoxicação por mercúrio, que é a mesma intoxicação pela sífilis, é a principal causa das desarmonias domésticas. As pessoas contaminadas por mercúrio têm muita dificuldade de conviver dentro do lar, dentro das suas casas. Espíritos desencarnados e encarnados de condição enfermiça sintonizam-se uns com os outros, criando prejuízos e perturbações naqueles que lhes sofrem a influência vampirizadora, lembrando vegetais nobres que parasitos arrastam, depois de solapar-lhes todas as resistências. Então, se uma mente encarnada está com problemas, está doente, ela vai expressar irradiações mentais de doença e vai atrair espíritos igualmente doentes. Então, quando a gente depara com uma pessoa que se diz estar doente, ela não está doente sozinha. Tem um grupo de espíritos junto com ela que compartilham desses adoecimentos, que vivenciam esses adoecimentos mutuamente. É um conjunto de situações, é um conjunto de dados e não é uma doença em si. É um conjunto de adoecimentos físicos, psíquicos e espirituais. Então, dentro desse processo é que a gente vai procurar trabalhar e ajudar a pessoa a se recuperar. Então, é bom que as pessoas que procurem aprender sobre homeopatia aprendam o processo obsessivo, sobre o processo obsessivo, e as pessoas que estão trabalhando com desobsessão aprendam a homeopatia, que vai ajudar muito, e um dia a gente sabe, conforme Ramatiz deixou no livro Fisiologia da Alma, a homeopatia vai dominar sozinha, junto, a homeopatia e a psicologia irão dominar todo o processo de tratamento humano. Isso, o que Ramatiz fala, pode ter certeza que aquilo ali é mesmo. A gente está vendo no dia a dia as pessoas tomarem os remédios químicos e ficarem cada vez mais doentes. Aí começa a tomar homeopatia, desde que tenha energia vital suficiente para responder ao tratamento, e a pessoa começa a ter as melhoras necessárias.
Essas influências vampirizadoras, elas variam das mais diferentes formas. A pessoa que se diz deprimida, se diz para baixo, às vezes fica dentro de um quarto escuro, não quer sair, não quer conversar, sai xingando, falando, esbravejando. Tem as mais variadas características, essas influências vampirizadoras, as formas mais variadas que se pode imaginar. E ele faz uma colocação. Se não houver uma interferência positiva externa, com tratamento adequado, essas mentes vampirizadoras sugam toda a seiva da pessoa, deixando-a doente. Lógico que os espíritos não vão fazer a pessoa ficar doente num estalar de dedo assim. É um longo caminho que vai passando, é um longo processo para aquele adoecimento se estabelecer. Então nós temos que saber nos vigiar, saber nos cuidar bem, para que a gente não caia dentro desses processos de vampirização. Refletindo nisso e diligenciando cooperar na medicação a esses males de sintomatologia imprecisa, imaginamos a organização deste livro, dedicado a todos os companheiros que se interessam pelo socorro aos obsediados. Então ele está vendo, aqui buscou nesse livro, algumas formas da gente poder ajudar, como um remédio salutar que vai ajudar aquelas pessoas obsediadas a se melhorarem. Aí a pessoa fala assim, mas então isso deveria ser feito por médicos. Nem todos os médicos vão preencher os pré-requisitos para trabalhar numa reunião de desobsessão. Assim que nem como todo trabalhador da desobsessão, do tratamento espiritual, vai poder trabalhar como médico. Aqui, na orientação segundo a doutrina espírita, é para aqueles que têm os cursos dentro da doutrina espírita poder ajudar. Ah, mas vai tomar o lugar de A e de B? Ninguém vai tomar o lugar de ninguém. Cada um no seu lugar vai cumprindo bem a sua função e a humanidade será beneficiada. Tem uma lição no livro Jesus no Lar, que Jesus mostra que as pessoas, o maior problema da humanidade é as pessoas tomarem conta da vida alheia, esquecerem de tomar da sua própria conta da sua própria vida. O Espírito André Luiz convidou os médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier a psicografarem com ele o presente volume, responsabilizando-se ambos pelos capítulos de números ímpares e pares, respectivamente. Então, Valdo Vieira, os ímpares, e o Chico Xavier, os pares, que é respectivamente. Deixa eu voltar aqui para a gente começar, obsediados, tá? Livro que se caracteriza por absoluta simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à constituição e sustentação dos grupos espíritas devotados à obra libertadora e curativa da obsessão. Então nós temos que entender que as pessoas têm que saber que o tratamento deve ser direcionado para uma condição superior, uma condição maior, onde todos nós vamos estar aqui trabalhando para a melhoria íntima de nós mesmos, a melhoria de todo um conjunto de situações que se faça necessário ao processo evolutivo dos seres, livrando-os das desobsessões, mas principalmente educando ambos, o encarnado e os desencarnados. Simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à constituição e sustentação dos grupos espíritos devotados à obra libertadores e curativa da desobsessão. Então, o que está aqui é importante para nós espíritas entendermos que esse livro a gente deve ler, assim como Pensamento e Vida, todo ano a gente tem que dar uma lida neles. Todo ano tem que pegar o Pensamento e Vida, dar uma lida, que é um processo educativo da nossa alma. Da mesma forma, o livro Desobsessão, todo ano dá uma lida, no mínimo dá uma lida. A gente já está postando, vai ficar mais fácil, você pode assistir um capítulo, 2, 3 por dia. Os 2 primeiros capítulos são maiores, os outros são bem pequenos, são questão de 7 a 10 minutos cada um. Livro que possa servir aos recintos consagrados a esse mistério, estejam eles nos derradeiros recantos das zonas rurais ou nos edifícios das grandes cidades. Cartilha de trabalho em que as imagens auxiliam o entendimento da explicação escrita, a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão consoante os princípios concatenados por Allan Kardec.
os tracinhos, a gente tirou os tracinhos, quando a gente copiou e colou, os tracinhos vieram e a gente não conseguiu tirar todos. Então às vezes tem alguns hífens em locais que não deveriam estar. Bom, isso não atrapalha o nosso estudo. Quando ele fala das imagens, porque no livro tem as imagens, eu não compilei as imagens para cá. Então é importante, na hora que a pessoa estiver ouvindo aqui, pegue o livro e acompanhe os livros espíritas, principalmente esse, não é um livro muito caro, vai acompanhando, observando as imagens, observando a composição da mesa, as imagens ilustrativas são muito interessantes e importantes para que a gente possa ter melhor aproveitamento. E lembrando que não adianta, a pessoa pode estar lá no interiorzão, lá no cantinho, ou a pessoa está lá de uma grande cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que ele vai ter a necessidade de estudar esse livro. Vamos procurar estudar, vamos procurar entender o livro Desobsessão, porque é uma cartilha de trabalho em que as imagens auxiliem o entendimento das explicações escritas a fim de que o obreiro da doutrina espírita atendam à desobsessão consoante os princípios concatenados por Allan Kardec. Vamos seguir, é um trabalho com simplicidade e dentro daquilo que Kardec explica. Ah, mas e se o centro não for kardecista? Se ele quiser trabalhar com obsessão, com desobsessão, para sua segurança, é bom que o leia. As fotografias que ilustram esse volume representam gentileza dos companheiros de ideal e pertencem aos arquivos de exposição espírita permanente do Centro Espírita C de Uberaba. Você deixou o C, né? Então, está esclarecendo as fotos, de onde vêm as fotos que estarão no livro. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana, traçando esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que lhes sofram a atuação deprimente, conquanto, às vezes, involuntárias. Então, toda instituição espírita, a rigor, tem que ter atenção especial ao trabalho de tratamento espiritual. Esse tratamento espiritual deve ser feito com muito amor, com muita responsabilidade, com muito carinho por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em dificuldade, procurando fazer o esclarecimento possível aos espíritos que estão sofrendo, tanto encarnados como desencarnados, incentivar a educação íntima de ambos, porque para que o espírito se melhore, muitas das vezes, o chamado obsessor, ou companheiro espiritual daquele enfermo, é necessário também que ele melhore, que ele mude suas concepções de vida, que ele mude seus conceitos de vida. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas, para a defesa e conservação de si mesma. Então, o trabalho que temos que fazer, cada um com o grupo, não dá para fazer sozinho, e unir esse grupo em prol dos benefícios que devem ser feitos para a nossa sociedade. Então, todos nós temos que estar imbuídos nesse sentimento, todos nós temos que estar imbuídos desse ideal superior, para que estejamos sempre dispostos a construir um mundo melhor e mais condizente com as nossas necessidades espirituais, que redundarão nas nossas necessidades físicas. Ambas caminham juntas. Oferecemos, desse modo, estas páginas despretensiosas aos que sintam suficiente amor pelos que jazem transviados nas trevas das ilusões e paixões em que se consomem, circunscritos aos marcos estreitos da ignorância na terra e, além da terra, nos tormentos e desvários do eu. Trabalhar com amor por aqueles que estão sofrendo, principalmente nas ilusões e paixões em que se consomem, circunscritos aos marcos estreitos da ignorância na terra
e no céu e no plano espiritual, onde esse desvario do eu prevalece. São pessoas que às vezes querem vingança, que às vezes querem recuperar um amor que eles acham que perderam. Então cada um com o seu cada um criando as suas necessidades, e todos nós devemos estar sempre entendendo que nós temos que ter amor suficiente pelos que sofrem, com todos os tipos de transviamento possível. Nunca condenem. Se vocês veem um pobre coitado passando por todas as dificuldades, pobre coitado não é porque não tem coisas materiais não, é que está passando pelos vários tormentos, tenha compaixão, tenha misericórdia. Peça a Deus para olhar por ele. Vai fazer mais efeito do que xingar. Se a gente xinga, está ajudando as trevas a plasmar o mal. Se a gente ora, se a gente pede a Deus proteção, a gente está colocando luz para que todos possam crescer para a luz. E entregando aos amigos que nos possam acolher o desejo de acertar e avaliar conosco a extensão e a gravidade do problema, recordemos reconhecidamente, junto de todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado, e que o pioneiro número 1 da desobsessão, esclarecendo espíritos infelizes e curando obsediados de todas as condições, foi exatamente Jesus. Então o trabalho que o André Luiz veio fazer é de esclarecer a nossa sociedade, de esclarecer a humanidade daquilo que Jesus já fazia lá em Jerusalém. Então todos nós estamos aqui na Terra para buscarmos fazer o melhor, para procurarmos nos aperfeiçoar, e aprender, estudar para se refazer é de extrema importância. Então que todos nós possamos saber acolher o que tem nesse livro, sabermos discutir com os nossos amigos o que tem nesse livro e vermos o que nós estamos conseguindo realmente praticar do que tem nesse livro. Assim, no conjunto geral, nós teremos condições de sermos cada vez melhores, de estarmos cada vez melhores e continuarmos ajudando aos nossos semelhantes da melhor forma possível. Lembrando sempre que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e que o pioneiro número 1 das desobsessões, esclarecendo espíritos infelizes e curando obsediados de todas as condições, foi exatamente Jesus. Conforme o Emmanuel lembra no início do livro, no título que chama um livro diferente, na mensagem que ele passa, que, lembrando Jesus, é conversar com o obsediado de Gádara. Então nós precisamos aprender a fazer essa introspecção e buscarmos realmente valorizar a nossa condição de espírito frente à humanidade, frente a nós mesmos e principalmente frente à espiritualidade, que todos nós, antes de estarmos num corpo físico, somos um espírito. E hoje, como a alma encarnada, a diferença entre alma e espírito, eu vi essa explicação há tempos, achei bastante interessante, que o espírito, ele é livre, a alma está presa ao corpo. Então, a alma quer muita coisa. Aí chega durante o sono, os protetores falam assim, você quer mesmo? Sabe todas as implicações que isso aí vai te trazer? Aí você passa lá o filminho, aí você, não quero mais não. Aí você acorda, eles levam para te produzir as imagens de reconfortamento, reconfortantes, para você se reconfortar, e você acorda alegre, feliz, animado, até achando que vai ganhar na Mega Sena. Mas você ganhou na Mega Sena exatamente por não acertar. Porque você pode perder a sua encarnação ao abusar do dinheiro, ao abusar da riqueza do que ela pode te oferecer. Essa é a mensagem de André Luiz, Uberaba, 2 de janeiro, em 1964. Essa página foi recebida por Valdo Vieira, porque a anterior foi recebida por Chico Xavier. E está aí a divulgação do nosso livro. Se você quiser conhecer mais sobre homeopatia, homeopatia é tratamento para o espírito e para o corpo, e reflexões com Jesus, que é uma coletânea de orações para os momentos difíceis e, lógico, também para aqueles momentos que você queira agradecer a Deus, cultuar a Deus.